Olá, meninos! Na aula de hoje nós vamos aprender sobre equação de segundo grau, que é denominada assim porque o x elevado ao quadrado é o maior grau que temos das incógnitas nessa equação. Essa forma aqui é a forma geral que nós podemos escrever uma equação de segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são coeficientes numéricos dessa equação, ou seja, são números que vão acompanhar essa incógnita x. O a, ele não pode ser zero, porque se o a for zero, anula esse termo do x ao quadrado e a equação deixa de ser uma equação do segundo grau e passa a ser uma equação do primeiro grau. Aqui nós temos os exemplos das equações de segundo grau, para nós podermos tirar os coeficientes numéricos dessa equação, identificar cada um deles. Aqui nós temos que o a é o coeficiente que acompanha x ao quadrado, que o b é o coeficiente que acompanha x e que o c é o termo independente. Mesmo que essa equação esteja desorganizada, como é uma aula que nós vamos ter mais para frente, isso não muda. O a é sempre o que acompanha x ao quadrado, o b é sempre quem acompanha x e o c é aquele número independente que não está junto com a incógnita x. Então vamos retirar esses coeficientes dessas equações. Nesse primeiro exemplo, nós temos que o a é igual a 2, porque é o termo que acompanha x ao quadrado, o b é igual a negativo 2 e o c é igual a negativo 40. Negativo 40 porque é o termo independente. Por qual motivo desses parênteses? Eu já vou ensinando vocês a colocar o número negativo dentro do parênteses, porque quando nós formos substituir na fórmula de Bhaskara, nós já vamos colocar esses números dentro do parênteses. Então aqui nós encontramos que o a é 2, porque é quem acompanha x ao quadrado, o b é negativo 2, porque é quem acompanha x, e o c é negativo 40, porque é o termo que está sozinho. No segundo exemplo, nós temos, não aparece o número que acompanha x ao quadrado. Quando isso acontece, é porque nós temos o a igual a 1. O b, nesse caso, é 3, que é o termo que acompanha x, e o c é negativo 10. Quando nós temos a, b e c diferentes de zero, nós temos uma equação do segundo grau completa, como é o caso desses dois exemplos aqui de cima. Nos exemplos de baixo, nós temos faltando ou o termo b ou o termo c. Quando isso acontece, nós colocamos que o valor dele é zero e são equações do segundo grau incompletas. No caso do terceiro exemplo, nós temos que o a é 2, porque é o termo que acompanha x ao quadrado. Nós temos que o b é negativo 6 e nós temos que o c no caso não aparece na equação. Então nós colocamos ele zero, porque ele não existe nessa equação. Quando o c ou b é zero, nós temos uma equação incompleta. No caso do quarto exemplo, nós temos que o a é 1, que é o termo que acompanha x ao quadrado, como ele não aparece, é 1. O b, que é o termo que acompanha x. Como nós não temos aqui o termo x, então também nós não temos o b. E o b é 0. E o c é o número que está sozinho, o termo independente, que no caso é negativo 25.